Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus. Mestre, é um leproso! Um leproso! Afasta daqui! Deixem ele! Cuidado! Deixem ele! Aproxime-se. Não, mestre! Não, mestre! Não, mestre! Não! Aproxime-se. Se o senhor quiser, pode me curar. Eu quero. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão. E o tocou. Fique. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem ficou purificado. É um milagre, Senhor! É um milagre! Eu tô curado! Eu tô curado! Não diga nada a ninguém. Mas vai mostrar-te ao sacerdote. E oferece pela tua cura o que Moisés ordenou, para que sirva a eles de testemunho. Vai. Mas o homem foi embora e começou a anunciar e a espalhar a notícia. Por isso, Jesus já não podia entrar abertamente em nenhuma cidade. Ele ficava fora em lugares desertos e de toda parte as pessoas iam procurá-lo. Estimados irmãos e irmãs, caríssimos telespectadores, mais uma vez ouvimos e vimos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Este trecho do Evangelho nos traz, assim, quase que para concretizar, para finalizar um processo, nos traz uma prática muito importante. Jesus cura um leproso. A cura, nós sabemos, é algo que refaz a pessoa. Se a pessoa toma um remédio ou se vai fazer um tratamento mais longo, mas depois disso, depois de tomado o remédio, depois de feito o tratamento, a pessoa se sente integrada, se sente reabilitada, se sente com novas forças, não se sente mais para baixo, caída, sofrida. A pessoa retoma o seu caminho. A cura do leproso nos traz um pouco esta realidade. Nós sabemos bem que era uma doença contagiosa no tempo de Jesus e que as pessoas tinham pavor. Então, quando havia um leproso, as pessoas faziam tudo para não se aproximarem dele. O leproso tinha um mundo à parte. Era esse o costume, era essa a cultura na época de Jesus. Jesus, sabemos, é Deus. Como é que Deus vai tomar a sua criatura, feita a sua imagem e semelhança, e colocá-la para fora? Jesus convive com essas pessoas, sem o medo humano, sem o medo que nós todos temos. E Jesus, então, o que faz? Reintegra este homem, esta pessoa, este leproso, ao convívio da comunidade. Para reintegrá-lo, o cura, não é mais leproso. Para que as pessoas não tenham dúvidas sobre a sua cura, Jesus manda aquele homem fazer o que é previsto na lei. Ir se apresentar ao sacerdote, o sacerdote faz a verificação, faz todos os testes, vamos dizer assim,
e verifica que não existe mais lepra, que aquele homem está curado. Pronto, ele está integrado novamente no convívio da comunidade. Veja, Jesus não integra aquele homem doente, o cura, para que ele possa viver com os seus irmãos e irmãs, com os seus contemporâneos. Essa decisão de curar, e que vem de Jesus Cristo, é uma decisão de integrar a pessoa com com todo o seu direito na vida cotidiana, na vida do dia a dia, na vida comum. Não fazer daquela pessoa algo à parte, um objeto que se coloca de lado e que se esquece. Se nós temos doentes, pessoas de alguma forma enfermas, nós temos que fazer com que essas pessoas sejam curadas e reintegradas ao convívio social. Numa família, quando um filho fica doente, os pais se debruçam sobre aquele filho. Para quê? Para mantê-lo doente? Não, para curá-lo e para fazer com que ele outra vez conviva com toda a família. Mesmo quando existe uma deficiência, que não é doença, existe uma deficiência, na família a pessoa é colocada à margem? Não, ela é integrada com todos os seus direitos, incluindo a sua limitação, mas a pessoa é integrada. Isso acontece também, porque a deficiência nós podemos ter. Uma criança tem deficiências porque não é adulta. Um idoso tem deficiências porque já passou muito tempo, ficou cansado. A deficiência não é uma doença ou algo que neutraliza a pessoa. Deficiência é a ausência de alguma capacidade que a pessoa não tem, ou porque perdeu, ou porque não tem mesmo. Vejam, na família nós podemos fazer a experiência que deveria acontecer em toda a sociedade. A sociedade deveria ser organizada de tal modo que todos aqueles que têm alguma deficiência, têm alguma doença, também fossem integrados, fossem acompanhados, fossem curados para viverem junto com os irmãos e irmãs. O que Jesus faz no Evangelho? Cura aquele homem da lepra, envia aquele homem ao sacerdote para se apresentar e ser testificada a sua cura, e a partir dali aquele homem vai ser integrado na sociedade. E um fato muito importante que este Evangelho retrata, a partir da cura, da integração desse homem, ele não apenas é integrado na sociedade, no convívio das outras pessoas, mas ele também se torna uma testemunha. Aquele homem começa a falar bem de Jesus, começa a dizer, olha, eu fui curado por Jesus. Jesus Cristo começa a ser conhecido e, mais do que isso, começa a ter fama. Integrar as pessoas na sociedade é um trabalho que deve ser feito não para conquistar fama, mas para que a pessoa se sinta amparada. O Evangelho diz que por causa desta notícia, Jesus já não podia entrar nas cidades tranquilamente. Exatamente porque todo mundo já sabia e corriam atrás de Jesus, queriam procurar os seus milagres. Parecido com aquele trecho do domingo passado, Jesus vai a outros lugares, procura outras situações para anunciar a boa nova do reino. Jesus Cristo não faz de si mesmo alguém que quer ser famoso, alguém que quer receber os elogios, mas se coloca à disposição para reintegrar as pessoas, para trazer as pessoas para o convívio do dia a dia, para o convívio da sociedade. Com isso, com este Evangelho de hoje e com esta meditação, nós queremos compreender algo importante. Este domingo, neste Evangelho, nós encerramos um período,
aquele período do ministério de Jesus na Galileia, para darmos lugar a um outro período. Claro que esse período do ministério na Galileia não terminou aqui. Ele continua depois com outros textos do Evangelho. Mas na liturgia nós vamos fazer um intervalo. Nós entramos, nessa semana que iniciamos, entramos no período da Quaresma. E no período da Quaresma nós vamos meditar exatamente o grande gesto de Jesus de estar a serviço de Deus e a serviço da humanidade. O grande gesto de Jesus é a entrega, a sua entrega total, por amor, para integrar as pessoas, para fazer com que as pessoas se sintam membros do corpo de Cristo, que é a Igreja, membros da grande família de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, no nosso dia a dia nós somos chamados, sempre somos chamados, a viver de modo novo. O que este Evangelho nos traz, nos impulsiona, nos motiva. Jesus Cristo, curando o leproso, purifica daquela chaga social, aquele homem, tira do anonimato, ou seja, daquele grupo de pessoas que estavam isoladas, e o coloca de novo no convívio da sociedade, no convívio das pessoas, dos seus contemporâneos. E por isso nós queremos hoje nos perguntar: quais são as nossas atitudes em relação aos nossos irmãos e irmãs que sofrem, em relação àqueles que são colocados à margem da sociedade, em relação àquelas pessoas que são desprezadas na sociedade? A nossa atitude deve ser aquela de Jesus, de procurar a forma de integrar essas pessoas na sociedade outra vez. Mas não fazer de conta que fazemos isso. Nós temos que fazer com que a pessoa de fato seja integrada a todo título, de pleno direito. Que seja uma pessoa curada, uma pessoa restaurada, uma pessoa que pode contribuir na sociedade para que ela seja de fato um lugar de convívio, um lugar de fraternidade. Que a nossa decisão, que a nossa prática seja sempre no sentido de ajudar os irmãos e irmãs nesta reintegração. Por isso, queridos irmãos e irmãs, e você que está ouvindo em qualquer lugar que seja, na sua residência, no seu trabalho, em algum lugar onde você estiver, vamos nos comprometer em tomar para nós as atitudes de Jesus, de fazermos com que os nossos irmãos e irmãs sejam cada vez mais integrados, sejam colocados no seu lugar próprio. E assim, fazendo assim, deste modo, nós nos tornamos sinais de Cristo. Não queremos ser Cristo, porque Jesus Cristo é o nosso Deus e Senhor que veio para nos transformar. Nós queremos ser sinais de Cristo, discípulos de Cristo, anunciadores da sua boa nova, anunciadores do Evangelho.